A gente tem essa esperança, essa certeza que a aula, o estudo, ela tem a participação de todos, a participação de todos os alunos que participam, que lê, que estuda, que pesquisa, que aprende, né, irmãos? Isso é muito importante. Quando nós se dedicamos ao curso dos Ceifas, né, para nos tornarmos um teólogo, é muito importante a dedicação ao estudo para que nós cresçamos na graça e no conhecimento da gloriosa e poderosa Palavra de Deus. Nesta noite, nós estaremos estudando um pouquinho, porque o tempo é muito curto, acerca da carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, né, irmãos? Nós sabemos que o Império Romano, ele não é um império muito antigo, não é, né? Nós sabemos que ele foi formado, ele iniciou nos anos 764 a.C., enquanto as outras nações, como o Egito, Ur dos Caldeus, essas outras nações têm milhares e milhares de anos que surgiram, né, irmãos? Como Ur dos Caldeus, aonde Abraão esteve ali peregrinando, né? Naquela região, são regiões muito antigas. Mas acerca de Roma, existe uma lenda, né, que iniciou por Rômulo e Remo, né? Existe essa lenda que as pessoas afirmam, né, que foi alimentado por uma loba, né? E dali surgiu um dos maiores impérios mundiais. Agora, o que chama a atenção acerca de Roma é que existe uma palavra que Roma reinaria para todo sempre, né? Para todo sempre. E a gente tem visto como ela se transformou, né? Como ela veio a reinar. É tanto que esse período do reino, dos reinos, como ela esteve submetendo-se à sujeição, até mesmo o povo de Deus, Israel, né? E outras nações que foram subjugadas por Roma. Mas a nossa aula de hoje, ela se refere sobre a carta de Paulo àquela igreja. Como ela surgiu, né? Iniciou, essa carta foi escrita há cerca de 55 décadas de Cristo, né? Foi iniciada essa carta que foi escrita para a igreja de Roma. Agora, a importância, a gente aprendendo, a gente lendo, você contempla o quê? O que é que você vê em tudo isto? A grandeza do nosso Deus operando na vida de todas as nações para a salvação de Cristo, em Cristo Jesus, né? A gente observa, a gente contempla essas coisas e vê que países como Roma, que foi um império de grandes imperadores ímpios, como Nero, né, que matou muito cristão, segundo fala
os historiadores, que Paulo foi decapitado nessa época, né? Nesse reino de Nero, nesse tempo. Mas vamos para o que é importante para nós. Importante para nós é nós aprendermos, né? Aprender. Qual é a vontade de Deus? Por que Deus usou Paulo para escrever a carta? Porventura, a carta do apóstolo Paulo a Roma foi só para os romanos? Porventura, não foi para nós também? Não tem validade esta carta para nós também? Porque a gente começa a observar, né? A gente começa a contemplar. É claro que naquela época já exigia a divergência de pensamentos, né? De pensamentos. Os próprios cristãos estavam divididos acerca da doutrina, né? Acerca do ministério de Paulo. Não havia alguns que não acreditavam, que não existia muita credibilidade, né? Até hoje, esta grande confusão paira no coração de muitos, né? Coração de muitos, acerca da doutrina e do pensamento de muitos teólogos. Mas quando você chega à carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, você encontra Paulo escrevendo logo no primeiro capítulo da carta, né? O quanto a nação, o povo, estavam contaminados, né? O povo estavam oprimidos, dominados pelo pecado, né? E isso trouxe para Paulo uma grande preocupação, né? O pecado tem tomado conta da humanidade. E hoje a gente observa o quanto o pecado, o mal, ele tem procurado, de uma forma, entrar dentro da Igreja de Cristo. Se passaram mais de 2000 anos, mas ainda continua a luta do mal querendo invadir as igrejas, invadir os pensamentos de muitos teólogos. Por isso que existe a importância de nós estudarmos e meditarmos com muito cuidado acerca da palavra de Deus. É triste, é lamentável você ver, ouvir um teólogo abrir sua boca e dizer que uma vez salvo, salvo para sempre, né? Isso é preocupante. Isso é muito preocupante. Porque a própria carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, a Bíblia diz, né? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que já estamos mortos para o pecado, como poderemos ainda viver nele? Né? Então, Paulo, ele tem essas expressões, né, bem eficientes acerca de nós não estarmos conivente com isto chamado pecado. Então, é muito bom que o teólogo ele aprenda e cresça no conhecimento de Deus. Hoje, infelizmente, existem igrejas que o pecado está dentro. O pecado está dentro da igreja. Mas, pastor dirigente, né, tem medo de falar. Teme de falar. Porque, às vezes, a família é uma família rica, às vezes
é mantenedor da obra de Deus, o filho não obedece e o pastor teme a excluir ou disciplinar, né, porque é filho de fulano, doutor ciclano, né? E isto tem acontecido dentro das igrejas. Mas, para nós que estudamos a teologia, para nós que queremos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, aprendamos uma coisa, que nós não podemos, em hipótese alguma, aceitar ou concordar. Agora, alguém poderia dizer, mas pastor Guilherme, nós somos falhos, nós falhamos, nós pecamos, né? Mas veja bem que a Bíblia é bem clara quando ela nos ensina. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que já estamos mortos para o pecado, como poderemos ainda viver nele, né? É claro que estamos sujeitos, qualquer um teólogo, né? Qualquer um membro da igreja, a praticar um pecado. Mas viver nele, estar na prática pecaminosa, isto é inaceitável, é inadmissível. E Paulo, quando escreveu a carta a Roma, ele, na realidade, encontrou um povo cheio de contaminações. Muitas contaminações. Como também a gente vê em Coríntios também isso aí. Mas vamos se concentrar só na carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos aqui à disposição. Tem algum aluno que gostaria de fazer uma pergunta, gostaria de dizer algumas coisas? Nós estamos aqui para aprender uns com os outros, como eu falei no princípio, né? Estamos aqui para aprender uns com os outros, né? Para desenvolver mais e mais o nosso conhecimento, a nossa fé em Cristo Jesus. Se tem, fique à vontade. Estamos aqui para tentar responder as perguntas, as interrogações de todos os nossos alunos que estão aprendendo a aula de teologia. O nosso irmão Raimundo Santiago, ele levantou a mão, pastor. Sim, fica à vontade, pode perguntar. Pode perguntar. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor a todos, faz parte do curso. Boa noite. Pai do Senhor, boa noite. Eu queria que o senhor me respondesse aqui o versículo 3 do capítulo 6 de Romanos, que fala assim, ó. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Qual o significado desse versículo? É que o batismo é um símbolo de um sepultamento. É um símbolo de um sepultamento. A velha criatura, ela é sepultada nas águas. Não é que as águas têm poder de limpar a vida espiritual do homem. Não, mas é um símbolo. Ao ser sepultado nas águas, né, o irmão ou a irmã vai ressurgir dali. É por isso que, segundo a nossa teologia, nossa doutrina, o batismo, para nós, só tem validade quando é feito por imersão. Quando a pessoa é emergido nas águas, é coberto pelas águas, né? Porque é um símbolo de um sepultamento de uma velha criatura que viveu numa vida de pecado, né? Numa vida de muitas práticas erradas e se converte a Cristo Jesus, pede o batismo, ela é submergida sobre as águas. É como um sepultamento, né? Assim como Cristo Jesus foi sepultado, né, e ressurgiu. Você vê que
quando Jesus foi sepultado, né, ele foi sepultado num corpo físico, corpo terreno, né? Ele foi sepultado na sua sepultura. Quando ele ressurgiu num corpo glorioso, incorruptível. É tanto que este corpo, que saiu da sepultura, que ressurgiu da sepultura, este mesmo corpo, ele foi elevado aos céus até a presença de Deus. Um corpo glorioso, um corpo incorruptível, né? Quer dizer, foi sepultado um corpo terreno, um corpo material, um corpo físico, e ressurgiu ao terceiro dia no corpo glorioso. Assim é o símbolo do batismo, é o sepultamento de uma velha criatura que é submergida nas águas e ao surgir dali é uma nova criatura em Cristo Jesus para viver na presença de Deus como luz do mundo aqui na terra, vivendo em perfeita comunhão com Deus, né? Em perfeita comunhão com Deus, para que esta pessoa, ela venha a ter o direito de receber de Cristo Jesus também este corpo glorioso, incorruptível, imortal. Deu para entender alguma coisa? Né, irmão? Amém? Deu sim, pastor, entendi. Obrigado. Nada. Tem mais alguém? Gostaria de fazer alguma pergunta? Meus amados, a igreja, o povo ali de Roma, eles se contaminaram de uma forma tão grande na presença de Deus, entendeu? Que Deus os entregou, pode ver no capítulo 1, né? Que Deus os entregou às paixões infames deste mundo. Quer dizer, até os homens mudaram o uso natural concernente à mulher, envolvendo-se homem com homem, mulheres com mulheres, cometendo assim a torpeza, né, de usar seus corpos indevidamente. Então ele estava verdadeiramente numa situação muito crítica na presença de Deus. E Paulo, ele chegou ali naquela igreja, naquela cidade, né, de Roma, para tentar, com muita sabedoria, reverter, né, o mal no bem, né, uma vida contaminada para uma vida santa na presença de Deus. Então o apóstolo, ele lutou para isto. Assim também somos nós, né, que estudamos a Bíblia, que estudamos teologia, né? É o mesmo dever o nosso, a mesma coisa. Em meio a uma geração corrupta, uma geração contaminada, nós levamos até essas pessoas o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra, porque nós sabemos que só quem tem o poder de libertar as almas, libertar as vidas que estão contaminadas, é Cristo Jesus, é o seu evangelho, como nós, por exemplo, né? Como nós, vamos dar exemplo de nós, vamos falar de nós mesmos. Eram homens, mulheres, contaminadas, pecadores, degenerados, mas quando nós encontramos ao Senhor e Ele nos recebeu, entendeu? Então, esta acolhida dada pelo nosso querido Espírito Santo fez com que a nossa vida viesse a ser transformada, regenerada, pelo poder da gloriosa e poderosa palavra de Deus, né?
Então, todos nós que estudamos a Bíblia, a teologia, né? Pessoas que pensam que abrir igreja é uma fonte de enriquecimento ou de fonte de renda, de sobrevivência. Não, mas nós temos que ter na nossa mente o nosso conhecimento, que nós fomos chamados, fomos escolhidos por Deus para converter, né, este povo que está nas trevas e recolher para a luz, trazer ao esclarecimento da palavra. Eu não tinha nenhum conhecimento bíblico. Eu não tinha nada de Bíblia na minha vida. Eu era um pecador degenerado, né? E Deus abriu minha mente, meu coração, e eu vim a passar a entender a gloriosa e poderosa palavra de Deus. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta acerca desta aula aos Romanos? Não tem? Vamos dar continuidade à nossa aula, né? Observando que uma coisa muito importante, né? Muito importante, nós que estamos estudando a Epístola de Paulo aos Romanos. Aos Romanos. Existia naquela época leis determinadas pelos imperadores. A Bíblia fala bem clara, no capítulo 13, né, que nós devemos honrar, obedecer às nossas autoridades, né? Porque toda autoridade é constituída por Deus. Muito bem. Isto nós sabemos e nós conhecemos muito bem. Mas se esta autoridade querer impor sobre nós, né? Impor sobre nós uma prática antibíblica, uma prática, né, que venha ferir os princípios bíblicos. Como, por exemplo, César, ele queria determinar-se Deus, queria ser adorado como Deus. Os cristãos não iriam fazer isso. Morriam, era degolado, como Paulo foi, né? Eram presos, jogados aos leões, na arena, né? E agora nós, se vier uma lei para nós, né? Uma lei para os nossos filhos, o que faremos? Agora a pergunta quem faz sou eu. O que faremos? A Bíblia manda nós obedecermos. E aí? Vamos ferir os princípios bíblicos? O que a gente faz? Pastor Diogo, você está atento aí? Gostei, pastor, com certeza. Pois é, né? Queremos aqui fazer uma pequena prova, a mente e conhecimento dos alunos, né? O que vocês acham? A Patrícia e a Lúcia Pierre aí, são pessoas que tem aí o Alex, tem o Ramos Santiago, Bora, fica à vontade. Tem o João Paulo Félix que apareceu agora aí, ó. Pode responder, gente. Fiquem à vontade. O que vocês dizem aí? Vocês que têm o conhecimento. O pastor fez uma pergunta, e aí? O que é que vocês respondem? Pai do Senhor, boa noite. Pai do Senhor. Pai do Senhor, a pergunta que o pastor falou sobre nós obedecer às autoridades, né? É constituído por Deus, né? Certo. E se essa autoridade vier para nos tirar dos princípios da Bíblia, eu creio que nós não devemos, como é que diz?
aceitar, né, a autoridade dela sobre nós. Muito bem. A gente está testando aqui apenas o conhecimento, né, e a firmeza e certeza de fé dos nossos alunos, né? Isso é muito importante. Meu pastor tem o irmão Josias também, que quer também responder para o senhor também aí. Fica à José de vontade. Oliveira. Pode Fica à responder, vontade. pastor, irmão Josias, fique à vontade. Tem também o irmão Luiz Guilherme também. Pode falar, irmão Luiz Guilherme. A paz do Senhor, meus pastores, o pastor Guilherme, né, o pastor Diogo, os demais irmãos e irmãs. Né? Pai do Senhor. Pelo pouco de conhecimento que eu tenho, né, a Bíblia manda a gente obedecermos, né, às autoridades. Mas devemos se atentar também se aquilo que está sendo imposto para a gente obedecer, se ela está constituída também nas conformidades da lei de Deus, né? Porque a gente tem que ter essa sabedoria, porque não é porque somente é autoridade que é imposto algo sobre a nossa pessoa que nós devemos obedecer e contradizer a palavra de Deus, né? Que é aquilo que Deus deixou para nós, né, seguir como a sua lei e os seus mandamentos. Se isso contradiz, né, a palavra de Deus e os mandamentos de Deus, eu acho, né, no meu conhecimento, que a gente não deve obedecer. Muito bem. Ótimo. Bênção do céu. Olha, Irmão Josias, o senhor Sim. quer falar uma coisa, irmão Josias? Parece que ele não quer falar, não. Amém. Fique à Tudo vontade. bem. Olha, meus irmãos, entendamos uma coisa. Sempre existiu no coração dos judeus e de todos os judeus que ia conseguindo converter a algum gentil, ele queria impor as leis judaicas sobre os gentios, né? Paulo teve uma discussão muito grande com Pedro, né? Porque Pedro, quando estava diante dos judeus, se comportava como judeu, né? Mas quando estava diante do gentil, ele se comportava de outra forma. E Paulo chamou muita atenção dele por causa disto. Como, por exemplo, circuncidar-se. Era o costume deles. Era a lei de Deus. Era uma ordenança divina. Antes mesmo que Deus passasse, né, as leis morais para Moisés, a lei dada por Deus da circundação, Deus já tinha dado, né, no princípio. No princípio, Deus já tinha dado para Abraão, né, para que ele se circuncidasse. E assim seguiu o movimento e a obediência rigorosa dos judeus. Mas era aquele detalhe. Paulo muito se preocupou quando ele começou, veio até Roma e viu tudo aquilo ali. Ele se preocupou com a situação da igreja e do povo, né? Porque hoje existe algumas igrejas que impõem a guarda de dias, né? Que impõem não comer isso ou aquilo, entendeu? Querendo assim se cobrir debaixo de uma sombra
de uma escritura que está escrito na Bíblia? Está. Mas a preocupação de Paulo acerca de dias, de o que comer, né? Do que comer, ou acerca de guardar dias, Paulo estava mais preocupado em que todos aqueles que se convertessem, seja gentil, seja judeu, né, fossem circuncidados no coração e não somente no prepúcio da carne. Nós sabemos que a lei que Deus deu para Abraão foi o prepúcio da carne. Muito bem, a circuncisão era isto. Mas Paulo chegou ensinando, doutrinando os irmãos que a verdadeira circuncisão era aquela que saía do coração da pessoa. Do coração da pessoa. Não somente, né, um corte no prepúcio, não. Não era somente isso. Paulo queria incentivar os irmãos que a santidade da pessoa, a aproximação de Deus, a aproximação das pessoas para com Deus, desculpe, né? Era justamente isto. Esta comunhão, esta aproximação, seria através de um coração puro e reto na presença de Deus. A nossa preocupação como líder que nos tornamos e que muitos teólogos que estudam, que vão chegar também a liderar, é justamente isto. É justamente esses padrões que Deus deixou na sua palavra. Deixou na sua palavra. Paulo, assim, anulou a lei? Não. Ele não anulou a lei. Né? Ele não anulou a lei. Que a gente precisa conhecer os pensamentos de Deus, as ordenanças divinas para a nossa vida. Ali era um sinal. Era um sinal. A circuncisão era um sinal que a pessoa pertencia a Deus, que a pessoa era uma pessoa de Deus e que as suas obras seguissem verdadeiramente como uma pessoa de Deus, né? Porque não adiantava eles simplesmente circuncidar, né? Mas as suas obras eram más, seus praticados, suas ações, seus atos, tudo corrompido. E achavam que estava certíssimo, que estava corretíssimo, porque não, nós cumprimos a lei, nós circuncidamos, né? E o resto, como é que estava? Né? Como é que estavam na presença de Deus? Aí está o seguinte, meus queridos. Somos nós, no dia presente, vamos levar para nossos dias, trazer para os nossos dias, né? Vamos viver hoje, né? Viver hoje. Não, eu aceitei a Cristo como Salvador. Não, eu fui batizado. Eu sou batizado nas águas. Eu sou batizado com o Espírito Santo. Né? Não, eu tenho assegurado, né, a minha salvação, a minha vida eterna, por causa disso. Eu aceitei Jesus, eu fui batizado, né? Eu fui batizado, eu fui selado com o Espírito Santo. Mas é que está o grande problema, né? A nossa preocupação é essa, que tem muitas pessoas que são membros da igreja, obreiros da igreja, são batizados, falam línguas, né? Tem o dom de línguas, tudo bem. Mas a vida, meu Pai eterno, é um problema. É um problema. Entendeu? Hoje, por exemplo, uma das grandes leis de Deus, dos grandes mandamentos divinos, para que nós andemos na presença de Deus,
é a nossa vida conjugal. A nossa vida conjugal. Né? Nós, com nossos cônjuges, né? Porque não adianta você dizer, como ele dizia, eu não sou circuncidado, entendeu? Eu guardo a lei e pronto, né? Mas Paulo insistiu com ele o seguinte, que eles não, ele tinha que fazer uma circuncisão de coração, e não apenas do prepúcio da carne. E Paulo bateu fortemente com ele cerca disso aí. Uns concordaram e outros não. Assim somos nós em nosso dia, né? Eu sou membro da igreja, sou batizado nas águas, eu tenho o dom do Espírito Santo, mas e nossa vida na presença de Deus? Como está? Entendeu? Como está? Nós somos homens sérios, nós somos homens que compramos e pagamos rigorosamente os compromissos que nós fazemos. Nós vivemos uma vida conjugal, né? Com nossos cônjuges, marido e mulher, mulher e marido. Nós vivemos, na realidade, dentro do padrão divino da Bíblia. Entendeu? São essas coisas que está atravessando-se no caminho do cristianismo. As mudanças que vêm chegando até nós, mudanças que é prejudicial à nossa comunhão com Deus, à nossa salvação, à nossa vida eterna. Até mesmo dele ouvir as nossas orações. Até mesmo dele ouvir nossas orações. Porque em Malaquias, capítulo 2, versículo 14, né, o 13 e o 14, diz bem claro, né? Bem claro, né? Se nós não vivemos uma vida diante de Deus, com nossos cônjuges, se nós formos desleal aos nossos cônjuges, você pode dar seu dízimo, dar suas ofertas, fazer suas orações. A Bíblia é bem clara que ela diz que Deus não ouve. Deus não ouve. Se você trata mal a sua esposa, né? Se você não amar a sua esposa, como está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, quer dizer, desculpe, são coisas que vêm envolvendo os cristãos, né? Envolvendo os cristãos. Tem esposa que não respeita o marido, não honra o marido, né? Acha que a lei dos homens dizem que os direitos são iguais. Essa é a lei dos homens. E muitos se baseiam debaixo dessa lei. Tem base debaixo dessa lei, né? Não, as leis são iguais para homem e para mulher. Mas a Bíblia diz isso? Não. A Bíblia diz que as mulheres devem ser submissas ao vosso marido como ao Senhor, né? Então, essas coisas têm entrado dentro do cristianismo, né? Através de leis escritas. Aí é onde nós devemos, na realidade, ter cuidado, ter vigilância, aprendermos para ensinar os outros o que é certo e o que é errado, né? O que é certo e o que é errado. Então, a Bíblia, ela é sagrada, ela é pura, ela é verdadeira, né? Paulo, naquela época, chegou em Roma e encontrou várias divergências de pensamento, de ações da parte daquele povo, né? E ele bateu fortemente contra isso. Hoje não está diferente, meu filho. Hoje não está diferente. Hoje está bem parecido, né? A Bíblia é bem clara quando ela diz: qual é o primeiro grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é semelhante: amar o próximo como a nós mesmos. Pergunto: nós verdadeiramente estamos amando
a Deus, o nosso Deus, em primeiro lugar? Nós estamos colocando Deus em primeiro lugar em nossa vida? Ele é o centro de tudo em nossa vida? Né? Não responda para mim, não, responda para ele. Né? Ele é o centro de tudo em nossa vida. Nós estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos? Não estamos. Né? São essas coisas que estão tomando terreno diferenciado acerca da lei de Deus, acerca da vontade de Deus para a nossa vida. E nós estamos aqui numa aula para aprender. Aprender para ensinar os outros e ter firmeza e certeza de fé. Você quer falar alguma coisa, mano? Fica à vontade, pastor Diogo. Meu pastor, a nossa irmã Patrícia Vasconcelos, ela colocou aqui algo que diz assim: mulheres que não respeitam o marido, marido que maltrata as mulheres, são violentos em casa e cordeiro na igreja, infelizmente. E qual é a sua opinião aí, pastor, diante dessa afirmativa aí da nossa irmã Patrícia? Como pastor de uma igreja, até razoavelmente grande, se a irmã chegar até a minha pessoa e falar o que está acontecendo na sua vida conjugal, eu vou aconselhar. Ensinar a Bíblia. Eu abro a palavra de Deus e ensino direitinho. Deveres do marido e deveres da mulher. Ensino e me retiro. Houve uma mudança? Houve uma transformação? Não, não houve. Continua do mesmo jeito. Eu vou lá e excluo ele da madureira. Por desobediência e rebeldia à palavra de Deus. Houve uma mudança na esposa? Não, não houve. Ensinei, eduquei diante da palavra. Né? Não houve, eu excluo ela da madureira, para não se tornar, nem ser membro mais da madureira. Essa é a nossa lei, diante de Deus e diante da palavra de Deus. Respondi a irmã? Pastor, ela deu um sorriso aí. Respondeu, Pode falar, pastor. Eu fiz essa observação porque eu trabalho, eu sou da área da saúde, trabalho em uma casa onde acompanha mulheres, essa questão de maus tratos dentro da família, né? E a gente teve um caso, eu fiquei muito triste, não é da denominação da Madureira. É de uma assembleia, mas não é Madureira. E eu conheço o casal de longos anos, desde a minha infância. E, para minha surpresa, ela já veio encaminhada de outro equipamento, porque um filho denunciou. Eu fiquei muito decepcionada, assim, e triste, porque na igreja ele é obreiro, ela não tem coragem de falar com o pastor, e até onde eu sei, nem sei se a igreja tem conhecimento do caso. Mas foi o próprio filho que denunciou a um órgão, e ela já veio de outro equipamento, de outro órgão já enviada para a gente. Aí quando eu soube, eu fiquei assim, e ela não é a única, infelizmente. Para piorar, ela não é a primeira e nem a única. Por isso que eu fiz esse comentário aí, né? Irmã, muito bem. Infelizmente, acontece. Não sendo da nossa igreja. Não, nenhum dos dois é igreja, não. Correto? Correto. Trabalha O posicionamento foi muito bom ouvir. Pois é. O que é que a senhora deve fazer? Como protetora da saúde, né, envolvido na saúde das pessoas, principalmente das mulheres, a senhora deve ir na delegacia das mulheres
e denunciá-lo. Aí ela foi orientada a fazer isso, né? Porque Pois assim, é. ela tem que fazer, ela tem que querer, né? Mas elas não quiseram. Preferiu? Uma sim foi, fez, inclusive até medida protetiva, mas outra não quis. Eu também não tenho mais conhecimento do caso, porque elas passam 3 meses com a gente, depois elas não são mais acompanhadas. Aí a decisão dela foi, como cristã, ao ver dela, orar por ele e aguentar, assim, inclusive até fisicamente, ela disse que há anos atrás ele chegou a agredir ela, né? Hoje eu Certo. não sei. O Mas que eu muito peço, obrigado pelo seu posicionamento, foi muito bom. o que eu peço a todos os nossos alunos, membros da Madureira, é se tiver algum conhecimento disto com os nossos obreiros, nossos irmãos e membros da Madureira, por favor, me ligue, me conte isso aí. Porque a gente trabalha, entendeu? A gente é preocupado, a gente é envolvido para a salvação e vida eterna de todos os nossos irmãos e membros da igreja. E nós sabemos, pelo conhecimento que nós temos, que são essas ações que Paulo chegou a acudir à igreja de Roma, a situação que eles estavam vivendo, uma situação caótica na presença de Deus, e a doutrina e o ensinamento de Paulo veio com que muitos mudaram seus hábitos, seus costumes, seu pecado, suas ações contaminadas, né? Era pessoas que estavam contaminadas. Assim também é a nossa preocupação hoje, né? É por isso que nós citamos essa parte, esse assunto, né? Acerca de agressões de cônjuges, para que chegue ao nosso conhecimento. Porque, com certeza, nós estaremos indo lá, na casa do irmão, membro da igreja, e vamos aconselhar. Vamos ensinar a Bíblia, vamos mostrar. Porque prioridade para nós, é a salvação dos nossos amados irmãos, né? É a vida eterna de todos os meus amados irmãos. Esta é a nossa preocupação. Na realidade, nós trabalhamos, oramos e lutamos para isto, para levarmos à presença de Deus o maior número de membros possível da Madureira. Não queremos que nenhum se perca, mas que todos cheguem verdadeiramente à libertação e à transformação pelo conhecimento da palavra de Deus. Eu não posso acreditar de jeito nenhum que uma pessoa que seja crente, que seja um servo, uma serva de Deus, que ande agindo dessa forma, nas práticas dessas coisas, né? Enganando os outros, mentindo, né? Agressões de cônjuges. Eu não posso acreditar que essa pessoa vai para o céu. Não, não vai. Eu provo dentro da Bíblia, mas não vai, né? Então é necessário que essas práticas cessem, né? Parem e a pessoa chegue ao pleno conhecimento da verdade, da gloriosa e poderosa palavra de Deus. Sim, Diogo. Pastor Diogo. Nosso irmão Luiz Cláudio Matias Guilherme, levantou a mão, pastor. Muito bem, fica à vontade, irmão Luiz. Meu pastor, é só para poder complementar um pouco, até as suas palavras, né? Eu sei que você já falou, deu assim, um bom esclarecimento acerca disso, mas a própria palavra nos adverte, né? Nós que somos homens, né? Em Efésios 5, 25, né? Se eu não me engano, que diz que ela fala que os maridos devem amar a vossa mulher como também Cristo amou a igreja, né? Isso. Como assim se entregou por ela. E se eu não estou enganado também, no versículo 28, né,
diz assim: assim devemos os maridos amar sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, a pessoa que maltrata, que faz esses tipos ou de gesticulação, alguma má palavras, algum gesto que contradiz o que está na palavra de Deus, né? Eu acho que a própria pessoa, ela não teve ainda um encontro com Cristo, né? Porque se ela teve um encontro com Cristo, ela jamais vai praticar esses atos, né? Se a própria palavra manda a gente amar, né, a nossa mulher, né? Por que a gente vai o maltratar, né? A gente vai descumprindo a própria palavra de Deus, né? Que o mandamento de Deus é que a gente venha amar a nossa mulher, né? E não a maltratá-la, né? Assim também Deus adverte as mulheres, né? Também que ele diz assim, tanto ele fala para o homem, né? Como para a mulher. Eu acho que é no 33, deixa eu ver aqui, que diz assim, assim também, é no 33, assim também vós, né? Ele está falando para o homem e para a mulher. Cada um, em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, essa palavra, né, Deus está advertindo para ambas as partes, tanto para a mulher como para o homem, né, que deve um respeitar o outro e jamais, né, o maltratar, né, ferir com palavras, né? A própria palavra ela nos dá esse guia como a gente deve viver uma vida íntegra, né, dentro da igreja e cumprindo a palavra do Senhor. É verdade mesmo. Olha, são coisas que são preocupantes dentro do cristianismo. Olha, Jesus chegou para Nicodemos e disse: Nicodemos, o que importa para ti, Nicodemos, é nascer de novo. Como eu posso nascer sendo velho? Posso, porventura, entrar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Não, Nicodemos. Eu tenho que nascer da água e do Espírito, né? Nascer da água e do Espírito. A importância do novo nascimento para o homem. Hoje, como pastor de uma grande igreja, né? Com dezenas e dezenas de congregações, a gente se preocupa muito, porque na realidade a gente vê que existe muitos na igreja que necessitam nascer de novo. Precisa nascer de novo. Entendeu? A gente vê pelas ações, né? Pelas práticas, pela palavra, necessita nascer de novo. E Jesus disse para Nicodemo, se ele não nascesse de novo, ele jamais poderia entrar no reino de Deus, né? E a gente vê isso na igreja, são membros da igreja, são crentes há 10, 20 anos dentro da igreja, mas não nasceram de novo. Entendeu? Não houve, na realidade, um novo nascimento. Assim era aquelas pessoas de Roma, aqueles judeus de Roma, viviam uma tradição milenar, né? Uma tradição milenar. Mas, porém, eram pessoas degeneradas e contaminadas na presença de Deus. E Paulo os corrigiu, ensinou, lutou para que, na realidade, né, houvesse na vida deles, no coração deles, uma verdadeira circuncisão do coração, né? Uma mudança, uma transformação, um novo nascimento, né? É o que precisa. Agora, nós que estamos estudando teologia, temos que passar os nossos conhecimentos, né? Quando nós se tornarmos dirigentes, tornarmos pastores, e vamos se tornar, em nome de Jesus, né? Nós permanecer firmes nesse pensamento, nesses ideais, nesses objetivos. Não abrir mão.
Eu já estou com 72 anos de idade, né? 34 anos de pastor. Estou quase parando, né? Estou quase parando. Se for a vontade de Deus, se Deus não permitir, eu não vou parar, né? Mas o meu desejo é parar. Essa é a minha vontade. Mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade, sim a vontade do nosso Deus. Então, queridos, é muito importante nós estudarmos, pesquisarmos. É uma grande carta, na realidade, né? É uma grande epístola. A epístola de Romano, ela é um evangelho, é uma carta grande, né? Com 16 capítulos, né? Ela tem muito, muito para nos dar. Temos muito com o que aprender com a carta de Paulo a Roma, aos romanos, né? Isso é muito importante, né? E nós, se pudéssemos nos dedicar pelo menos um mês, né, ao estudo da carta de Paulo aos romanos. Ela é muito rica. Ela é muito rica. E Paulo não poupou nenhum deles. Nenhum deles. De jeito nenhum. Se você for para o capítulo 1 e 28, versículo 28, você vai ver que ele, né, não teve compaixão. Ele jogou sobre eles a ira de Deus, né? A ira de Deus. Sobre as práticas dessas coisas. Agora, o que eu observo, meus amados, é que diante de Deus não existe pecadinho e nem pecadão. Só existe pecado. Pecado, né? Só existe pecado. Como, por exemplo, eu estava dando a doutrina, na terça-feira passada, falando sobre o pecado de rebelião. Ó, às vezes uma ação nossa, concordar ou não concordar, aceitar ou não aceitar, é uma rebelião. Mas a Bíblia considera o pecado de rebelião como o pecado de feitiçaria. Né? Aí, às vezes, a pessoa se revolta com o líder, né? Às vezes a pessoa diz não vou obedecer, entendeu? Rebelando-se. Quer dizer, a Bíblia considera como um pecado de feitiçaria. São essas coisas que a gente tem que ter muita vigilância, muito cuidado, né? Muita preocupação, né? Como cristão que somos. Por isso que Jesus ele nos ensinou, né, direitinho acerca disto. Vigiai. Vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é muito fraca. Entendeu? E em Romanos, capítulo 8, fala muito claro, né? A Epístola de Paulo a Romano, acerca da carne. Se vivemos da carne, não podemos agradar a Deus. A ação carnal, ela não agrada a Deus, né? E são essas coisas que a gente precisa ver. Vigiar-se a si mesmo. Você é um crente carnal? Seus atos é de uma pessoa carnal? Aí você observa. Você não está agradando a Deus. Você não está agradando a Deus. Está na terra, servindo a Ele, adorando a Ele, mas não está agradando a Ele. Né? A gente é fraco, pastor, a gente pode cometer essas coisas. Não, irmãos. Eu não concordo com isto. Eu nunca concordei com isto. Fraco. Puxa vida. Deus me deu o dom do Espírito Santo. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, que eu sou morada do Espírito Santo de Deus. Por que eu sou fraco? O Espírito Santo de Deus habita na minha vida. Como é que eu sou fraco? Né? Como é que eu sou fraco? Né? Não, eu não posso aceitar isso, não. Nós somos fortes. Por que somos fortes?
Porque temos Jesus na nossa vida. Porque somos fortes. Porque temos o Espírito Santo na nossa vida. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, não existe isso. Eu sou fraco. Não, não existe. Não existe isso, não. Não pode existir isso aí. Não pode existir. Não pode. Nós somos fortes. Fortes em Cristo Jesus. Então, meus amados, deixo aqui o meu pedido, o meu conselho a todos vocês. Estude o livro de Romanos. Diogo, aqui eu paro a minha participação, dando a paz do Senhor. Um abraço a todos os nossos alunos. Nós continuamos estudando. Estou parando, eles devem continuar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Meu pastor, muito obrigado. Meus queridos irmãos, eu sei que se a gente for realmente estudar o livro de Romanos, tem muitos questionamentos que foi abordado, né, pela nossa irmã Patrícia, e realmente não existe só a questão, né, da agressão, mas também existe também a questão do psicológico, né? Aí vem as consequências, doenças mentais, que não somente aflige a mulher, mas também todo o corpo familiar é atingido pela violência, né, por haver. E também é muito importante, né, dentro de uma situação, né, ver do porquê aquele ser humano é daquele jeito. O que levou ele a ser tão violento, né? A gente que trabalha na psicologia, né, nós vamos buscar as origens, né? Por isso que o pastor falou, concordo plenamente, a conversa dos dois, através da conversa, né, do diálogo, né, a gente vai perceber as origens, né, chamados gatilhos, né, que levam a pessoa a ser daquele jeito. E, às vezes, até há um conflito muito forte, né, entre o que é espiritual e o que é carnal, né? E também não podemos esquecer a questão psicológica, né? Esse irmão, será como foi a infância dele, como foi o tratamento dele com relação, né, ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento, o que levou ele a ser assim? Então, é muito importante o cristão observar essas origens para poder, assim, né, a irmã Patrícia, por exemplo, que é uma das responsáveis na questão da área de saúde, é muito importante ver isso aí. Né? Tem o irmão Raimundo Santiago, levantou a mão, tem o Davi Siqueira também, que levantou as mãos, pastor, viu? Tem gente que quer fazer a pergunta para o senhor, pastor. Não sei se o senhor tem mais tempo, né? Eu sei que o senhor está cansado, é como o senhor me falou, já tem 72 anos, e somos gratos, né, por este conhecimento, por essa gama de experiência que o senhor tem, né, dentro da Bíblia e também dentro da sua experiência cotidiana, e isso é muito essencial para nós, alunos, do qual estamos aprendendo a ser grandes obreiros do amanhã. Lógico, né? É muito importante essa formação para os nossos alunados, para que realmente eles venham compreender, não, né? Não somente a questão do que eu ouvi, mas do que eu estou aprendendo com as minhas lideranças. Isso é muito essencial. Por isso que esse mês é o mês da liderança. Pastor Guilherme, nosso pastor presidente da convenção, nos deu esta honra, como também o nosso diretor do CEIFA, lá de Goiás, né, melhor dizendo, de Goiânia, né, que é o diretor do FAMA, da Faculdade FAMA, ele vai estar também ministrando também uma aula para nós. Então, é muito importante nossos alunos estarem presentes, né, nas aulas desses grandes homens, né,
do qual Deus nos permitiu. É como diz, o curso é um básico, mas vocês já perceberam que realmente é básico só de nome, mas o conhecimento que está sendo passado para nós não é básico, está passando do médio para o avançado. Então, nós temos que aproveitar esses momentos que Deus está nos permitindo, né? Como eu sempre gosto de dizer aqui, não sei se quando vai terminar meu tempo de coordenador do CEIF, só Deus sabe, na mão de Deus e na nossa direção, da nossa convenção. Então, é por isso que nós estamos aqui, né? Eu tenho só que agradecer muito a Deus pela vida do nosso pastor Guilherme, que ele continue sendo esta bênção que ele é, junto com a nossa pastora Dila, e eu fico feliz que a pastora Dila terminou o curso do Ceifa, gente. Olha aí que maravilha, né? Terminou, viu? Eu fico muito feliz quando as mulheres também, né, como a pastora Dila, como a Patrícia, como a Ana Paula, que é a nossa missionária também, terminou também. Também tem outras irmãs também terminaram. Estou muito feliz, estou muito feliz. São mais de, graças a Deus, são mais de quase 50 pessoas já se formou, né, terminou o curso do Ceifa. Eu estou muito feliz por isso, irmãos, por Deus nos dar essa oportunidade. Eu ficava muito triste quando eu via o curso começar e nunca terminar. E eu louvo a Deus que estamos motivando. E uma das grandes motivações, e eu até agradeço a Deus primeiramente, e aos nossos amados pastores, né? Que estão assim de bom grado, tirando o tempo deles, tirando o momento deles e de nos ministrar uma aula para nós. Por isso que eu estou muito feliz e grato a Deus, muito satisfeito, né? Muito satisfeito. Eu posso dizer, se o pastor Guilherme dizer, Diogo, terminou teu tempo aí no centro, né? Vou colocar outra pessoa, eu digo que eu estou com a minha missão cumprida, porque eu louvo a Deus, porque nós temos percebido a credibilidade que hoje o seminário teológico está tendo no Ceará, né? O meu desejo é que toda a igreja, todo o Ceará, pudesse estar fazendo esse momento tão especial que Deus nos permitiu. Muito obrigado, pastor Guilherme. Muito obrigado aos nossos alunos. Que Deus abençoe a todos vocês e tenham uma ótima semana, uma ótima noite. Fiquem com Deus. Espero vocês segunda-feira que vem, o nosso evangelista, né, Expedito Gomes, que ele é também, né, um grande servo de Deus e também um grande professor, é o professor da UNITA e também ele é bacharel também em teologia. Ele vai estar ministrando a nossa segunda aula de Epístola Paulina 1. Você não pode perder. Amém? Que Deus abençoe a todos. Uma ótima noite para todos. Fique com Deus e que Deus abençoe. A paz do Senhor para todos.